Olá a todas, olá a todos. Hoje nós vamos estudar a sexta unidade do curso de Teoria Geral do Processo. O tema que será tratado será Poder Judiciário. E eu tenho aqui a honra de dividir os trabalhos nesse debate, nessa forma dialogal de exposição, com o meu orientando lá no curso de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o Dr. Lucas Lombardo de Lima, que é advogado e procurador do município de São Paulo. Tudo bem, Lucas? Olá, tudo bem, professor? Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder contribuir com essa nossa aula de Poder Judiciário. A honra é minha. Então, como disse o Lucas, o tema é Poder Judiciário e tem um pequeno sumário aqui da apresentação. Nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito, depois funções e organização, que é, no Estado brasileiro, nesse estado de dimensões continentais, uma organização muito complexa. Nós vamos ver com vários tribunais e vários órgãos jurisdicionais aí espalhados com diferentes atuações. Mas vamos começar, então, pelo conceito, Lucas, de poder judiciário, o que é, afinal de contas, o poder judiciário. E aí, evidentemente, nós sempre temos que pensar na Constituição Federal de 1988, que, evidentemente, naquela trilogia não é, traçada por Montesquieu, nós temos três poderes. E em outros encontros eu já expliquei, já falei a respeito um pouco das funções aí, e que às vezes o judiciário exerce também funções que teriam características legislativas, às vezes características administrativas, mas a sua função prevalente é de decidir os casos concretos que lhes são submetidos, mas que gradativamente há uma função expansiva das atribuições do judiciário na medida em que ele acaba decidindo casos que serão aplicados a muitos outros, dada justamente essa dimensão continental do Brasil. Então, o que diz o artigo 2º da Constituição Federal, Lucas? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Pois bem, então, nessa visão aqui, nós já temos essas três divisões, sempre lembrando que essas funções podem ser ditas prevalentemente, exercidas por cada poder, mas o poder judiciário é considerado como um terceiro poder, não é? Dentre esses três poderes. Se coloca aqui o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, a sua atuação, como é que eu sei, como é que eu distingo esse poder dos demais? A partir das suas funções, e, como eu disse, funções prevalentes. E a função prevalente do poder judiciário é justamente a função jurisdicional, que tem essa importante missão de fazer atuar o ordenamento jurídico com a solução dos conflitos de interesses, ou conflitos, digamos assim, intersubjetivos ou plurissubjetivos, nos casos das ações de índole coletiva. E ainda também aqui, como bem ressaltado pelo professor Elivaldo da Silva Ramos, colega da Faculdade de Direito do Departamento de Teoria do Estado, no livro Ativismo Judicial, Parâmetros Dogmáticos, ele diz que também há conflitos normativos. Então, começa essa característica de também estabelecer essa importância do judiciário de extirpar ou esclarecer normas que acontecem no controle concentrado de constitucionalidade, via ação direta de inconstitucionalidade ou via ação direta de constitucionalidade. Mas quando eu disse que o judiciário de hoje está exercendo funções que muito se assemelham à função legislativa, nós estamos falando de casos em que o judiciário se manifesta e aquelas decisões têm força vinculante.
como acontece quando, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal edita uma súmula vinculante, ou mesmo quando decide um recurso extraordinário, porque ao decidir um recurso extraordinário, ele está reconhecendo a repercussão geral. E ao reconhecer a repercussão geral, está reconhecendo essa função de justamente aplicar aos casos concretos esse caso decidido pelo Supremo Tribunal Federal. É aquilo que o saudoso ministro Teori Zavascki, eu sempre repito isso a todos os alunos, mencionava como a função expansiva da jurisprudência. E aí, é claro que a gente tem aí, dentro desse conceito do Poder Judiciário, essa função prevalente que eu mencionei, a função precípua, que é a jurisdição, jurisdicional, mas ele também exerce funções administrativas e legislativas. E quando que ele exerce isso? Não é? Então, a jurisdição não é, lembrando sempre, monopolizada pelo Poder Judiciário, e ao lado da jurisdição estatal há a jurisdição arbitral, pois se reconhece hoje, de forma assim, quase que uníssona na doutrina, que na arbitragem os árbitros exercem uma função jurisdicional. Daí a razão pela qual hoje se reconhece a função jurisdicional da arbitragem ou a natureza jurisdicional da arbitragem. E o acesso ao judiciário tem por característica, uma das características da jurisdição, é justamente a inevitabilidade, que está consagrada no famoso inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal, de acordo com o qual se estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito. Ou, melhor dizendo, literalmente, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Quando surgiu, é sempre importante lembrar, não é, que quando surgiu a discussão em torno da constitucionalidade da lei da arbitragem, isso a nossa lei de arbitragem de 1996, isso parou no Supremo Tribunal Federal e ficou muito tempo em debate em torno da constitucionalidade da lei da arbitragem, porque se colocou em dúvida, por parte de alguns ministros, a sua constitucionalidade a partir desse aparente choque com o inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal. No final das contas, se resolveu, e ainda bem, porque se julgou constitucional a lei de arbitragem. Eu cheguei até a acompanhar o professor Carmona na distribuição de memoriais na ocasião para que os então ministros do Supremo Tribunal Federal considerassem constitucional a lei de arbitragem. Isso acabou sendo decidido pelo Supremo Tribunal Federal e, a realidade, essa decisão do Supremo foi extremamente importante para o Brasil, na medida em que hoje a arbitragem é muito utilizada, plenamente utilizada, e utilizada aí, de forma muito ampla, de tal maneira que o Brasil é o segundo país da América na utilização de arbitragem como mecanismo de resolução das controvérsias. Então, foi um importante passo, e aí isso acabou gerando, digamos assim, a possibilidade de novos negócios no Brasil, na medida em que a arbitragem possibilita uma rápida solução nos conflitos. Pelo menos essa é a promessa, né? Mas hoje o judiciário conseguiu, digamos, evoluir muito nessa questão temporal. Eu que estou assim nessa vida há muitos anos, décadas, eu já vi um judiciário lento, muito lento, e hoje eu diria que o judiciário conseguiu, felizmente, atingir um patamar de eficiência muito importante. No entanto, é claro, a arbitragem não tem recurso, então isso é uma vantagem inegável que tem a arbitragem sobre o processo estatal.
Então, nesse sentido, sem dúvida nenhuma, a arbitragem acaba sendo, as mais das vezes, rápida. Mas eu posso dizer, dar o meu depoimento aqui, que eu tenho um processo arbitral que dura 8 anos. Então, é algo muito inusitado, mas acontece. E ainda dentro das funções do Poder Judiciário e função jurisdicional, é interessante a gente verificar a agenda, não é, Lucas? A Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, com 17 dispositivos de desenvolvimento sustentável. E aí eu pediria que você lesse um deles, né, muito interessante, e também indicando para os nossos ouvintes, alunos, a localização via um site do Supremo Tribunal Federal. Pois é, professor, o próprio STF tem incorporado essa agenda ditada pela Organização das Nações Unidas, e é possível hoje encontrar no portal do Supremo Tribunal Federal. O link está aqui abaixo descrito, dá para ver na tela. E o objetivo 16, que tem tudo a ver com o Poder Judiciário, diz o seguinte: promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Então, isso está nesse endereço eletrônico que nós estamos aqui disponibilizando, para que vocês vejam justamente esses objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, e que o judiciário está lá presente, não é? Com uma missão muito clara que lhe deve ser atribuída. É importante também mencionar, hoje em dia, principalmente no Brasil, não é, Lucas, essa tendência do judiciário de exercer um controle a respeito das políticas públicas. Isso já está presente em inúmeros julgados. Eu gostaria aqui de aproveitar a oportunidade de mencionar alguns livros sobre o tema. Eu poderia citar um livro coordenado pela professora Ada Pellegrini Grinover, pelo professor Kazuo Watanabe, Controle Jurisdicional de Políticas Públicas. Citaria também o Processo de Interesse Público, também coordenado por eles, juntamente com a professora Suzana Henriques da Costa. Então, e também mencionar, importante aqui, mencionar o projeto de lei Ada Pellegrini Grinover, que foi feito no âmbito do Instituto Brasileiro de Direito Processual, numa comissão que presidi, secretariada pelo querido professor Kazuo Watanabe, e trata-se aqui do projeto de lei número 1641/21, que estabelece normas sobre o processo estrutural. Quem quiser, está disponível, evidentemente, no site da Câmara e também na página oficial do Instituto Brasileiro de Direito Processual, que é www.direitoprocessual.org.br. E, então, aqui a gente faz essa observação, que se trata de uma característica bem presente no judiciário, onde há um controle das políticas públicas, mas esse controle judicial deve ser excepcional. E eu gosto sempre de me lembrar daquele caso onde houve aquela crise no sistema carcerário de um dos estados da federação, e o ministro Edson Fachin mencionou que aquilo era um estado de coisas inconstitucional, contra a dignidade humana, e, portanto, o judiciário tinha que intervir para dar uma solução rápida àquilo, na medida em que nós tínhamos a violação de preceitos maiores da Constituição Federal. Então, aqui vale mencionar um voto aqui do ministro Celso de Mello,
no recurso extraordinário número 436.996 de São Paulo. O julgamento é de 3 de fevereiro de 2006, portanto, já tem alguns anos, né? E portanto, nós constatamos facilmente de que isso é um movimento já bastante presente no judiciário, em que ele intervém em políticas públicas, por exemplo, lembro o caso das creches aqui em São Paulo, problemas ambientais. Então, em casos extremos aqui, o judiciário deve e pode intervir para delimitar o caminho adequado de políticas públicas já estabelecidas no próprio executivo. Então, por favor, Lucas, poderia ler esse trecho emblemático desse recurso extraordinário? Embora resida primariamente nos poderes legislativo e executivo a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário determinar, ainda que excepcionalmente, principalmente nos casos de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam as mesmas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão, por importar em descumprimento dos encargos políticos jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório, mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais, impregnados de estatura constitucional. Então, veja, que importante esse trecho aqui dessa decisão que estabelece aqui a função do judiciário implementar aquilo que não foi feito pelos órgãos estatais tidos por inadimplentes. Isso nós vamos ver em vários casos, inclusive esse caso que eu mencionei do sistema prisional. Nesse livro, Processo de Interesse Público, eu faço comentário justamente deste acordo. Então, indico a vocês examinar esses 2 livros, que são livros bem interessantes. Em particular, no primeiro deles, há um artigo muito interessante da professora Ada Pellegrini Grinold. Vamos ver aqui quais são os órgãos, não é, do Poder Judiciário Nacional. Como é que é estruturado o Poder Judiciário Nacional? E aí a gente tem que lembrar que se trata aqui de órgãos que constam da Constituição Federal, evidentemente um rol taxativo, não se pode criar aqui órgãos jurisdicionais, então são aqueles que estão na Constituição Federal de 88, e nós temos aqui inúmeros órgãos jurisdicionais. O Brasil tem características muito peculiares, são vários estados, e então nós temos aí muitos tribunais. É evidente que nós temos o órgão jurisdicional no topo dessa pirâmide, no vértice, que é o Supremo Tribunal Federal, que justamente está na Constituição Federal previsto ali nessa estrutura, no artigo 92, e tem a missão aqui de aplicar a Constituição Federal, fazer respeitar a Constituição Federal. Em seguida, nós temos o Superior Tribunal de Justiça, que tem por objetivo o controle da legislação infraconstitucional, que não, evidentemente, aquela legislação ligada às justiças especiais, e aqui é importante fazer referência ao Tribunal Superior do Trabalho, ao Tribunal Superior Eleitoral e também ao Tribunal Superior Militar. E aí, nessa estrutura, então, nós temos o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e depois temos os órgãos da Justiça Comum, que é a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Na Justiça Federal, nós temos os tribunais regionais federais e os juízes federais
de primeira instância ou primeiro grau de jurisdição. Então, isso está no inciso 3 da Constituição Federal, do artigo 92, o STJ no inciso 2 do artigo 92. Em seguida, seguindo a sequência desse dispositivo, nós temos os tribunais e juízes do trabalho. Aí já estamos no campo da justiça, uma justiça especializada, uma justiça especial. Está no inciso 4 do artigo 92 da Constituição Federal. Depois temos no inciso 5 desse mesmo dispositivo os tribunais e juízes eleitorais e depois os tribunais e juízes militares no inciso 6. E, finalmente, os integrantes também da Justiça Comum, ao lado da Justiça Federal, que são os juízes, tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal. Então, o Poder Judiciário não é um órgão federal ou estadual, ele é uno e evidentemente, se manifesta por intermédio justamente desses órgãos que eu acabei de mencionar. Esses, sim, de índole federal ou estadual, com composições muito diferenciadas entre si, diferentes, e nós vamos, evidentemente, verificar isso brevemente. Esse gráfico aqui, que aparece na sequência, vocês podem ver como é que é a estrutura, né? Como é que funciona mais ou menos a estrutura. O Conselho Nacional de Justiça aqui, ele está um pouco ao lado, né? Ele não é bem um órgão do Poder Judiciário, ele é um órgão de composição mista. A presidência é do presidente do Supremo Tribunal Federal, mas tem por finalidade aqui organizar de maneira adequada aí o Poder Judiciário naquelas situações em que há necessidade, traçar, assim, digamos, políticas públicas do Judiciário e também fiscalizar, em certa medida, os julgadores que atuam nesses órgãos jurisdicionais. Então, aqui nós temos, nesse gráfico, o Superior Tribunal de Justiça, que, na verdade, é Superior Tribunal de Justiça, ao lado do Conselho da Justiça Federal. Depois, na Justiça Eleitoral, nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, o Superior Tribunal Militar e o Tribunal Superior do Trabalho. E o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ao lado da Justiça do Trabalho. Abaixo, hierarquicamente, do Superior Tribunal de Justiça, nós temos a Justiça Federal, e aí os TRFs, de acordo com diferentes regiões. Por exemplo, São Paulo abarca o Estado de São Paulo e o Estado do Mato Grosso do Sul, a terceira região, digo. Então, a terceira região engloba o Estado de São Paulo e o Estado do Mato Grosso do Sul. E aí nós temos, por exemplo, a quarta região, que engloba, por exemplo, o Estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E assim por diante, nós temos as divisões aí das regiões. E, então, por exemplo, o TRF da quarta região funciona na capital do estado do Rio Grande do Sul, que é Porto Alegre. O Tribunal Regional Federal da terceira região, que eu mencionei, funciona na cidade de São Paulo. E, então, temos aqui agora, recentemente foi criado o Tribunal Regional Federal da sexta região, que vai ter só Minas Gerais, né? Eu acho que só Minas Gerais, salvo engano, né? Então, aí nós temos uma conformação diferente. E o Tribunal Superior Eleitoral, com os tribunais regionais eleitorais, e os tribunais regionais eleitorais e os juízes eleitorais, que são juízes do Estado que cumulam a função eleitoral. Depois temos os tribunais de justiça militar, né, que só tem em 3 estados da federação, e, finalmente, os tribunais regionais do trabalho, dividido em vários tribunais. São Paulo, dado o número de processos, nós temos 2 tribunais regionais do trabalho
situados no estado de São Paulo. Então, tem toda essa conformação bem diferenciada e inúmeros órgãos. Importante aqui falar também da organização dessas justiças especiais, que em muitos países vocês não vão encontrar. Então, além da justiça federal e da justiça dos estados e do DF, nós temos também aí organizadas pela União, então são órgãos federalizados, a Justiça Eleitoral, a Justiça do Trabalho e a Justiça Militar, tidas como justiças especiais em razão da matéria sobre a qual versem os conflitos que lhes são submetidos. Então, a Justiça Eleitoral então, é prevista no artigo 118 da Constituição Federal, de acordo com o qual temos aí, então, como eu disse, o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral é composto de apenas 7 ministros, 3 do Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 advogados escolhidos pelo presidente da República a partir de lista sêxtupla selecionada pelo Supremo Tribunal Federal. Os tribunais regionais eleitorais, um para cada estado e Distrito Federal, os juízes eleitorais investidos entre juízes de direito e as juntas eleitorais, estas compostas de um juiz eleitoral e 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade, sendo a competência das juntas natureza predominantemente administrativa. Então, eles não julgam aqui casos concretos, não é um órgão propriamente jurisdicional, ele tem atribuições apenas administrativas, não julgam casos concretos. Quem decide casos concretos é o juiz eleitoral de primeiro grau. Excepcional, e é muito comum também ter ações originárias tanto nos tribunais regionais eleitorais quanto nos tribunais do Tribunal Superior Eleitoral. Então, se quer questionar, por exemplo, atos relativos ao presidente da República, isso é de competência exclusiva do Tribunal Superior Eleitoral. E aí vamos falar um pouco da organização da Justiça do Trabalho, né, que é o próximo aqui. E aí nós temos no vértice o Tribunal Superior do Trabalho, composto por 27 ministros, respeitada a regra do 5º Constitucional, formado por integrantes do Ministério Público do Trabalho e integrantes da Advocacia, os tribunais regionais do trabalho, ao menos um para cada estado. Como eu disse, São Paulo, dado o movimento, a intensidade do movimento, é dividido em 2 regiões. A segunda região, a sede é na capital do estado de São Paulo, e a 15ª sediada na cidade de Campinas. Há ainda as varas do trabalho, compostas por juízes do trabalho concursados, observado o artigo 112 da Constituição Federal, dispõe exatamente o seguinte: a lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Então, excepcionalmente, nas comarcas onde não tiver Justiça do Trabalho, essas questões serão decididas pela Justiça estadual, né? E aí, finalmente, dentro da terceira Justiça Especial, que é a Justiça Militar. A competência é prevalentemente penal. No âmbito federal, nós temos o Superior Tribunal Militar, composto por 15 ministros, e aqui nós temos 10 militares e 5 civis.
conselhos da Justiça Militar. Eu tenho até um ex-aluno que é do Ministério Público Militar, né? Aluno da Casa, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que está lá em Brasília atuando no STM. No âmbito estadual, São Paulo, com competência para julgar crimes militares, dos quais sejam acusados os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, ressalvada a competência do Tribunal do Júri quando a vítima for civil. Há também, é importante sempre lembrar que há resquícios ali de questões cíveis, não é? Que eles chamam, isso é bem residual, mas tem. Então, temos aqui o Tribunal de Justiça Militar e os Conselhos de Justiça. Essa é a divisão. E aí a gente passa a examinar a organização da justiça comum, justiça federal e a estadual, né? E aí, aqui nós temos, então, a Justiça Federal, com a competência definida em razão da pessoa, ou seja, a participação da União Federal, das autarquias federais, isso faz com que a competência seja da Justiça Federal. E aí o mapa do Brasil é dividido ainda, né, em 5 regiões que se sujeitam ao respectivo tribunal. E aí esse mapa é anterior à criação do Tribunal Regional Federal da 6ª região, que, como eu disse, abarcará Minas Gerais. Então, a lei recente, a lei número 14.226, de outubro de 2021, criou o TRF da 6ª região, que exercerá a sua jurisdição em Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte, e será composto por 18 juízes de segunda instância, de acordo com o artigo 2º da referida lei. E cabe ao Conselho da Justiça Federal adotar as medidas administrativas necessárias à sua instalação e funcionamento em consonância com o artigo 11. Então, vejo assim que o mapa do Brasil, né, ele está dividido dessa forma que está aqui, né, com uma grande região, uma enorme região, e a capital, DF, Brasília e aquelas cidades que compõem o Distrito Federal, aqui justamente cuidando de uma região enorme, e os litígios são inúmeros, aí, desde questões relativas a crimes federais de fronteira, por exemplo. Então, pensem no trabalho que tem aí, vocês vão ver que não é pouca coisa, não é? Então, aí se resolveu desmembrar essa Justiça Federal na criação de mais um tribunal, por conta do grande número que tinha na 2ª região, em Minas Gerais, ali, levando muitos recursos para a 1ª região, e aí se resolveu aqui criar uma nova região, a 6ª região. E aí nós temos que ver a justiça estadual. Aí, nós estamos aqui, vivemos numa federação com estados, e os estados divididos, né, e a justiça estadual tem uma competência residual, que não for das justiças especializadas, nem tampouco da justiça federal, nós teremos a competência dos tribunais estaduais. São Paulo tem uma composição, é o maior tribunal, a maior corte de apelação do mundo. Então, dado o número da população que está no estado de São Paulo, também o movimento dos negócios, isso gera um movimento de processos muito grande. E ali nós temos uma composição toda peculiar, com um tribunal pleno que reúne todas as câmaras, somando hoje nós temos 356 desembargadores, ainda temos, não é, Lucas, juízes convocados em 2º grau, quando não temos ainda juízes chamados para atuar em 2º grau. Tem até uma expressão que ficou corrente, não é?
que é o chamado Pinguim, que é o juiz que está exercendo funções em segundo grau, mas que ainda não é desembargador, e o Bagrinho, que é convocado por aquelas situações de excesso, de muito trabalho. Mas hoje, digamos assim, o Tribunal de Justiça conseguiu equalizar essa imensa demanda que tinha e está conseguindo julgar os seus recursos de uma maneira muito rápida, comparativamente ao que acontecia anos atrás. Então, se fez aí uma evolução muito importante aqui, Lucas, de trabalho mesmo, de organização, e aí dentro dessa divisão que nós vamos ver agora como é que isso está dividido. Temos em São Paulo o órgão especial, que conta com 25 desembargadores. Esse órgão tem funções administrativas e jurisdicionais relevantíssimas, mais elevadas. É claro que os juízes também exercem funções administrativas, quando, por exemplo, cuidam dos funcionários que estão sob a sua fiscalização, sessões de direito, e aí temos as divisões internas do Tribunal de Justiça, as sessões de direito privado, são 40 câmaras, incluídas as duas recém-criadas câmaras reservadas de arbitragem e direito empresarial. E de direito público temos 17 câmaras e direito criminal com 16 câmaras. Na primeira instância, o território do Estado de São Paulo está dividido em 319 comarcas, que, por sua vez, podem se dividir em foros, não é? Então, eu posso ter uma comarca com vários foros, e ainda em varas. E a peculiaridade da cidade de São Paulo, nós temos foros regionais. Uma cidade tão grande assim como São Paulo, então temos foros divididos aí de acordo com bairros do estado, da cidade de São Paulo. Então, na comarca de São Paulo, além dos 15 foros regionais, há um foro central cível localizado no denominado Fórum João Mendes, dividido em varas especializadas por matéria. E aqui citaria as varas de direito de família e sucessões e varas empresariais e conflitos relacionados à arbitragem. Mencionar também as varas de registro público, também poderíamos citar aqui, são varas especializadíssimas, que cuidam de uso capião, questões muito complexas, bem relacionadas ao direito registrado. E ainda, nessa organização imensa da justiça brasileira, é preciso mencionar também os juizados especiais federais e estaduais. E, Lucas, quais são as leis que disciplinam os juizados federais e estaduais? Pois é, professor, existe aí hoje um microsistema de juizados especiais e que é formado por alguns diplomas legislativos. A primeira delas, pelo menos a primeira que popularizou a forma como hoje é conhecida a justiça especializada, os juizados especiais, é a Lei 9.099 de 95. Ela criou os juizados especiais com competência para julgamento das causas cíveis e penais. E depois veio a Lei 12.153, de 2009, que trouxe o que era novidade à época, os juizados especiais da Fazenda Pública. É interessante lembrar que essa lei de 26 de setembro de 1995, a Lei 9.099, que criou os juizados especiais cíveis e penais, ele está ligado, evidentemente, à justiça estadual. E aí, essa lei veio a substituir a antiga lei que se chamava Lei de Pequenas Causas, que é a Lei 7.244, de 7 de novembro de 1984, e criou o Juizado Especial de Pequenas Causas. Depois de alguns anos, portanto, 11 anos, não é?
pouco menos, se criou, então, juizados especiais cíveis e criminais no âmbito da justiça estadual, e que veio a aperfeiçoar esses juizados de pequenas causas. Então, são causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo. Então, há um limite de alçada, não é, Lucas, nos juizados especiais cíveis. Competência aqui é uma competência que se estabelece em função do valor, também em função da matéria. Às vezes é matéria e valor, às vezes é só valor, às vezes é só matéria. Então, isso está no artigo 3º da Lei dos Juizados Especiais Cíveis, e lá se estabelece justamente a competência desses órgãos, que são formados basicamente por juízes estaduais. E aí há um recurso dirigido a um órgão jurisdicional hierarquicamente superior, que é um colegiado formado por 3 julgadores, também formado por juízes de primeiro grau. Então, o artigo 3º, inciso 1, fala de causas cujo valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo. Então, o critério valor. Depois, nós temos um dispositivo, inciso 2, que ficou superado, porque eram as causas pelo procedimento sumaríssimo, depois virou procedimento sumário, e agora não tem mais o procedimento sumário. Depois, o inciso 3, a ação de despejo para uso próprio, e, finalmente, as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente justamente aos 40 salários mínimos. E, finalmente, nós temos, não é, Lucas, os juizados especiais federais, não é, que são órgãos ligados à Justiça Federal. O que você poderia dizer deles? São mais recentes, né? São Sim. mais recentes, foram criados bem depois da Lei dos Juizados Especiais. Então, é uma lei de 2009, a Lei 12.153, que criou os juizados especiais cíveis, que aqui em São Paulo tem uma importante missão aqui, né, de decidir essas causas, e aí nós temos aqui, o que você poderia dizer? Sim. Eu me confundi com os juizados federais. Os da Fazenda Pública, realmente, eles... tem os da Fazenda Pública também, né? Que são órgãos estaduais ou federais. São estaduais. Eles são uma decorrência cultural, e teve toda uma experiência anterior com os juizados especiais federais, que cuidavam, é claro, de questões administrativas, previdenciárias relacionadas à União. E, portanto, seguindo aquele critério de divisão de competências em razão da pessoa, só cuidavam desses conflitos quando houvesse uma autarquia federal ou a própria União envolvida. Veio dando certo e promoveu o acesso à justiça como se pretendia. E aí... É importante distinguir, né, Lucas? Uma questão, essa lei 12.153 de 2009 dispõe sobre os juizados especiais da Fazenda Pública, e aí, quando está falando, nós estamos falando de justiça estadual. Né? Exato. Agora, é importante mencionar que nós temos também a Lei 10.259, essa de 2001, que trata dos juizados especiais federais. Né? Exato, professor. Com a experiência dessa lei de 2001, que tratava dos juizados especiais federais, se criou, portanto, os juizados especiais da Fazenda Pública, e agora para cuidar tanto de causas em que estão envolvidos os estados federais, entes federais, como municípios também
se as causas atenderem aos critérios ali estabelecidos de critérios de competência funcional, inclusive, valor da causa, menor complexidade, eles vão ser decididos por juizados especiais também. É importante dizer o seguinte, não é? Ao lado disso aqui, a gente não pode esquecer que tem a lei dos juizados especiais federais, que é a lei que eu já fiz referência, não é? E que tem um valor de alçada um pouco superior, são 60 salários mínimos, e aqui é importante dizer que nós estamos falando aqui, quando mencionamos essa lei 10.259, de 12 de julho de 2001, nós estamos falando de processos que são tratados perante a Justiça Federal. Aqui em São Paulo, por exemplo, eles se situam na Avenida Paulista. Há também aqui, como o Lucas deixou bem claro, os juizados especiais da Fazenda Pública estadual e municipal. Vale dizer, os conflitos em que, por exemplo, se estabelecem entre a municipalidade de São Paulo, né, e um particular, isso será levado a depender, evidentemente, do valor de alçada, isso será submetido, será regido por essa lei 12.153 de 2009. Não é, Lucas? Então, você que trabalha aqui, né, no âmbito como procurador municipal, então certamente conhece bem esses órgãos, e aqui o limite de alçada, ao contrário da lei dos juizados especiais, 9.099, que é de 40 salários mínimos, essa lei 12.153 acompanhou o valor de alçada da Justiça Federal, 60 salários mínimos. E o que mais você pode falar sobre a dispensa de assistência técnica em primeiro grau? Pois é, professor. Como objetivo é promover o acesso à justiça, principalmente aos a quem não tem poder, né, de litigar, especialmente a quem não é aquele litigante contumaz, uma pessoa hipersuficiente. Para isso, se dispensou assistência técnica em primeiro grau. Então, um sujeito, quando se sentir lesado ou sentir que o seu direito está ameaçado, ele não precisa necessariamente contratar um advogado. Ele pode... Mas há um limite para isso, não é, Lucas? Há um limite. Qual é o limite de alçada? Porque, salvo engano, é 20 mil reais, professor. 20 salários mínimos, não é? 20 salários mínimos. Ou até 20 salários mínimos, não há necessidade de que a parte esteja acompanhada com o advogado. Isso sempre lembrando, em primeiro grau, nos juizados especiais. Passou desse valor, ainda que em primeiro grau, há necessidade da defesa técnica, ou seja, há necessidade de se constituir advogado. Já quando se fala em segundo grau, e aí nós estamos falando das turmas recursais, seja no âmbito dos juizados especiais estaduais, seja no âmbito dos juizados especiais estaduais da Fazenda Pública, estaduais e municipais, ou ainda nos juizados especiais federais, aí haverá a necessidade de constituição do advogado. Então, nós temos aqui um importante dado, não é? Que é a dispensa do advogado. E aqui não tem violação ao artigo 133 da Constituição Federal. O advogado é indispensável à administração da justiça, mas aqui, dada a questão da necessidade de tutela dessa população menos favorecida ou desses litígios de menor valor, há aqui necessidade de que haja uma agilização muito grande. Então, por isso que hoje tem que se dar uma grande abertura ao judiciário para esses conflitos. O judiciário deve se aparelhar tecnologicamente para dar uma resposta adequada a essa massa de litígios que, evidentemente, cada vez mais teremos no âmbito do judiciário, porque
a necessidade de tutela desses diversos direitos. E o judiciário pega e vem assumindo um papel muito de protagonista na defesa desses menos favorecidos. Então, isso já vinha sendo dito desde aquela célebre obra, que eu gosto de citar aqui, e faço referência a todos, Acesso à Justiça, de Mauro Capelletti e Brian Garth, e esse movimento de acesso à justiça, de assistência judiciária, já está nesse livro, que é um livro já muito, digamos, já tem alguns anos esse livro, algumas décadas, e aqui nós temos uma terceira importante onda de acesso que, a meu ver, foi revitalizada com o desenvolvimento da tecnologia. E o que dizem esses autores, Lucas? Um parâmetro óbvio é a quantia em dinheiro reclamada pelo autor ou o valor de qualquer bem que esteja sendo disputado. Mas há também um elemento filosoficamente qualitativo. O recente desenvolvimento de novos mecanismos procedimentais para as pequenas causas tem sido centrado na defesa do consumidor, como mais premente dos problemas jurídicos com os quais as pessoas comuns geralmente são envolvidas. A maior parte desses problemas também é enfrentada pelos membros mais privilegiados da comunidade, mas a orientação geral é no sentido de fazer a justiça acessível aos despossuídos, que, como se pensa, mais provavelmente não terão chance, a menos que lhes deem os recursos e os meios para buscar a proteção legal. Então, veja, essa frase que o Lucas leu é extraída desse livro, que recomendo vivamente, e lembrando, já havia esse movimento da criação de procedimentos adequados para esses litígios de menor complexidade em muitos países, até no Brasil. Então, a lei de pequenas causas que eu fiz referência, de 1994. Mas vamos ver aqui um quadro geral, apenas para consolidarmos o entendimento do que são esses órgãos dos juizados especiais. Então, vamos lá. Como é que você faz essa distinção aí, Lucas? Pois é, professor. Esse quadro aqui, ele compara ou tenta comparar, traça um paralelo entre os processos que tramitam na Justiça Comum e nos juizados especiais. E a comparação é em relação ao tempo médio para a baixa do processo. Esse baixa do processo não está tão claro ali e só um parêntese, essa imagem ela foi colhida do último relatório Justiça em Números, que todo ano o CNJ confecciona e entrega para os jurisdicionados, para a comunidade jurídica em geral e para os jurisdicionados. Então, aqui nessa comparação, o que me chamou a atenção foi a diferença entre o tempo de demora da execução extrajudicial, que no caso da Justiça Comum, demoraria em média 7 anos e 11 meses só no primeiro grau, para dar baixa ali no primeiro grau, em média demoraria 7 anos e 11 meses, contra 1 ano e 7 meses que seriam gastos na Justiça Especial, para execução extrajudicial. Perfeito. Então, ele mostra aqui como é que é o tempo de tramitação, que eu até acho, Lucas, um tempo elevado, né? Se você pensar bem. E eu acho que o procedimento precisaria ser muito aperfeiçoado ainda. Eu verifiquei que, por exemplo, os juizados especiais estaduais têm 2 audiências em 2 dias diferentes, então tem uma tentativa de conciliação, se não der certo, depois que vai para o julgamento. Então, isso é muito ruim, não é? E, então, evidentemente que há necessidade de um aperfeiçoamento. E como é que a gente poderia falar da divisão judiciária, as unidades judiciárias de primeiro grau? Aqui nesse gráfico, né?
Pois é, aqui tem um gráfico, professor, em que se representa a distribuição das unidades judiciárias de primeiro grau, por ramo de justiça. E ele, o que me chama a atenção é a difusão da justiça estadual pelo território, né? A gente tem 9.606 unidades judiciárias de primeiro grau da Justiça Estadual. E o que se reserva para os outros ramos de justiça seriam aí 35,3%, algo assim. E aí dividido entre Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, Justiça Federal e a Justiça Militar. E isso justifica também aqueles dispositivos constitucionais que permitem a delegação da competência da Justiça, em alguns casos, claro, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho, a juízes de direito da Justiça Estadual que estejam localizados mais perto do jurisdicionado, também para promover o acesso à justiça. Né? Muito interessante. Esse gráfico, né, que mostra essa divisão aqui, bem clara de como como há a distribuição. E ainda em gráficos, né, é importante também mostrar aí o quadro de despesas, né? Professor, todo direito tem um custo, né? E o acesso à justiça, ele também não é barato. Aqui nesse gráfico a gente tem um detalhamento de quanto se gastou em 2020 por ramo de justiça, e é proporcional, mais ou menos proporcional ao gráfico anterior. Então, a Justiça Estadual gastou muito mais. Porque tem mais órgãos também, sim, tem mais gente, né? Sim, sim. Aqui são números absolutos, né? Então, se for fazer essa relativização, a gente poderia ter conclusões diferentes. Mas, no total, foram 100 bilhões de reais, algo em torno de 100 bilhões de reais, que representa 1,3% do produto interno bruto, ou também pode ser feita uma comparação com as despesas públicas dos entes federados e da União. Seriam 11% de todas as despesas. Certo, perfeito. E sobre o Conselho Nacional de Justiça, o que a gente poderia falar? O Conselho Nacional de Justiça, ele veio depois da Constituição Federal, né, professor? Através de uma emenda constitucional que incluiu ali no artigo 92 da Constituição, ou seja, ampliou aquele elenco fechado de órgãos do Judiciário, mas como o professor já fez a ressalva, é um órgão judiciário que não tem função jurisdicional, ele está ali para exercer funções de controle da atividade de outros órgãos judiciários que lhe estão submetidos, e também para, eventualmente, apurar a responsabilidade dos envolvidos, dos magistrados, né? Eu trago aqui, inclusive, vou ler uma citação do professor Dinamarca, extraída da obra do professor Dinamarca, em conjunto com o professor Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes. Também o Conselho Nacional de Justiça está incluído na lista do artigo 92 da Constituição Federal, inciso 1º-A, mas não exerce jurisdição alguma. Suas funções são exclusivamente administrativas, cabendo-lhe atividades relacionadas com a autonomia do Poder Judiciário, sua organização, condutas dos juízes, etc.
Constituição Federal, artigo 103, a 108, parágrafo 4 e seus incisos. E isso significa que o Conselho Nacional de Justiça é um órgão judiciário, porque está entre os órgãos judiciários indicados na Constituição Federal, mas não é um órgão jurisdicional, porque não exerce jurisdição, fecha aspas. Vejo que ele entende que é um órgão judiciário, pertencência ao órgão judiciário, dada a conformação da Constituição Federal, né? Eu diria que é um órgão assim que está anexo ao Poder Judiciário, não é? Porque ele tem uma composição bem diversa, bem diferenciada, mas ele vai cuidar do Poder Judiciário, assim como o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. E, evidentemente, que aqui é um órgão, seria um órgão que não seria do Poder Judiciário, seria do Executivo, mas ligado ao Ministério Público. Então, mas com uma conformação totalmente diversa aí, para fiscalização. Seria um órgão mais de fiscalização e aperfeiçoamento das instituições, tanto aqui do Ministério Público quanto do Poder Judiciário. E, finalmente, aqui, eu acho que na nossa apresentação, podemos verificar os casos concretos interessantes que poderemos debater em torno dos temas que aqui foram discutidos. E quais são eles, Lucas? O primeiro aqui é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do plenário, no recurso extraordinário número 860-508, São Paulo, de relatoria do então ministro Marco Aurélio. O que você poderia dizer sobre esse caso concreto? É um caso recente, professor, que fixou uma tese, né? A tese decidida em repercussão geral, na verdade, em razão de um recurso extraordinário com repercussão geral, e que estabeleceu o sentido exato do termo comarca do domicílio do segurado, que é utilizado na Constituição Federal, no artigo 109, parágrafo 3º, e lá esse artigo ele delegava competência para a Justiça Estadual em alguns casos em que o segurado do INSS não residisse em uma sede de vara da Justiça Federal. E como vimos, a Justiça Federal ainda não conseguiu, e talvez nunca consiga ter uma sede de Justiça Federal perto de todos os cidadãos brasileiros, né, dada a extensão territorial do nosso país. E aí foi discutido em profundidade o que significa comarca, o que significa foro, o que significa subseção judiciária, que no caso é um recorte da Justiça Federal, e isso influenciou decisivamente na resolução desse conflito que na verdade era um conflito jurídico e com repercussão geral, que dizia respeito ao alcance do sentido da comarca, né? O que é comarca, o que é sede de Justiça Federal, enfim. Então, um julgado recente e que resolveu uma dúvida importante que existia aí nesses casos de delegação de competência para levar a Justiça Federal mais próxima dos jurisdicionados. Sim, e o que mais aqui? Nós temos outro caso, que é também do Supremo Tribunal Federal, a DPF 45. Essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela é multicitada, não é, professor? E é um caso que até é uma curiosidade, que eu estava me preparando aqui e tive
tive o interesse de entender um pouquinho do contexto, e ela foi decidida em 2004, vejam aqui que o julgado é de abril de 2004, logo que fazia 2 anos do primeiro mandato do presidente Lula, e o PSDB é o autor dessa DPF. Ele arguiu, na verdade, uma omissão no projeto de lei de orçamento, lei orçamentária de 2003, salvo engano, que não previa despesas mínimas para a saúde. E logo em seguida, depois de o PSDB ingressar com essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, o executivo recuou e propôs uma outra peça orçamentária sanando aquele vício, aquela omissão. Mas, mesmo assim, em medida cautelar, o ministro Celso de Mello, à época, considerou o tema muito relevante e teceu considerações que eram muito importantes na época e que estabeleciam a possibilidade de controlar jurisdicionalmente a implementação de políticas públicas e também estabeleceu alguns parâmetros, né? En passant, mas estabeleceu. E por isso a importância desse julgado, porque ele foi prolatado em uma época em que a discussão estava ainda mais quente, digamos assim. Muito bem. E o terceiro julgado, aqui, também do Supremo Tribunal Federal, do plenário. E esse aqui é justamente uma ADI, né? 5.221, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, e versa sobre justamente o Conselho Nacional de Justiça, onde fica bem clara a sua atribuição de não exercer função jurisdicional, a sua atuação pode, a pergunta é essa, se sobrepor àquela exercida por outros tribunais, porque, no fundo, nós estamos falando aqui também que o Conselho Nacional de Justiça julga, não é? Se a gente vê o dia a dia do Conselho, nós verificamos sustentações orais, votos divergentes, então ele se assemelha muito a um tribunal, só que ele não é bem um tribunal, né? É um órgão que está, digamos assim, ao lado do Poder Judiciário. E aí a pergunta que se faz é: a sua atuação pode se sobrepor a de outros tribunais? Quais seriam os fundamentos e os limites de controle exercido pelo Conselho Nacional de Justiça? Vale dizer, a partir das suas atribuições feitas pelas normas aplicáveis, como que nós podemos dizer e delimitar as suas atribuições, a sua função? E aí eu gostaria, esse é um tema bem interessante para discutir. E, finalmente, não é, Lucas, um julgado do Superior Tribunal de Justiça, da segunda turma, no recurso especial número 1.310.043 do Paraná, de relatoria do ministro Herman Benjamin, e aqui ele faz referência a um julgamento do Supremo Tribunal Federal. Então, tendo em vista o julgamento do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário número 631.240, cuja ementa foi citada na fundamentação do juízo de retratação feito pelo STJ, seria vedado, então, essa questão a quem não tenha previamente requerido benefício previdenciário perante o INSS o acesso ao Poder Judiciário, ou seja,
esse requerimento prévio seria um requisito para o acesso ao Poder Judiciário, e aí nós tratamos aí de um tema aqui ligado ao interesse de agir, ao interesse processual, que é ligado àquele binômio necessidade-adequação, necessidade de se socorrer ao judiciário, se é preciso, então, se há essa necessidade, e adequação, se essa tutela pleiteada é adequada para aquele fim a que se destina. A pergunta aqui é saber se tem a interesse de agir sob o aspecto da necessidade e em contraposição àquela ideia de inafastabilidade da função jurisdicional, ou melhor, da tutela jurisdicional, conforme preceitua o inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal. Com isso, terminamos a nossa exposição de hoje, agradecendo aqui a presença do Lucas Lombardo de Lima e esperando encontrá-los nas próximas unidades, nas próximas exposições. Muito obrigado, Lucas, e desejo a todos aí bons estudos. Obrigado, professor. Muito bom. Até logo, gente.